Resumos da lição CPAD. Esta lição do segundo trimestre de 2020, que tem o tema geral, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos agora na lição de número 6. O tema é a condição dos gentios sem Deus. Veja aí o que diz o nosso texto áureo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. Verdade prática. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Muito bem, veja agora o que diz a leitura bíblica em classe que está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11 e o 12, e também no livro de Romanos, capítulo 4, versículos 12 a 14. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, não feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Muito bem, você viu o que diz o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe desta lição de número 6. Agora, o objetivo geral desta lição é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Temos 3 objetivos específicos em cada tópico. O primeiro tópico, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, 2 temas importantes. No segundo tópico, temos que explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E no terceiro tópico, por fim, temos que afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios mancharam ou marchavam para a perdição eterna. Muito bem. Quando trata deste tema, a condição dos gentios sem Deus, gentios aqui não é aquele que faz gentileza, mas é um termo usado para todas as nações que não eram do povo de Israel. Então, tudo que não é judeu é gentio. Muito bem. Temos uma introdução que diz: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privações. Muito bem. Antes de se renderem a Cristo, eles estavam privados de 5 coisas. Muito bem. Eles estavam sem Cristo, separados de Israel, da comunidade de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança, sem Deus, no mundo. Muito bem. Quando fala de circuncisão e incircuncisão, é um tema bastante abrangente. Veja mesmo.
A circuncisão nós vamos ver aqui na lição, que era um ato, uma pequena cirurgia que hoje é conhecido, alguns dizem como se fosse a operação de Firmose. Que este ato, esta cirurgia, dava para marcar, né, o povo escolhido por Deus. Né? Era um sinal, era a marca da aliança de Deus com Abraão. Então, quando nascia o menino, né, do sexo masculino, fazia essa pequena cirurgia no prepúcio, como diz aqui a lição, e isto era a marca de que eles eram povo judeu. Muito bem. Então, isto distinguia quem era judeu, quem era o povo de Deus, das outras nações que eram chamados de gentios. Muito bem. Então, você vê, quem não era circuncidado era considerado fora do plano e do projeto de Deus. Era considerado um incircunciso. Muito bem. Vamos ver aqui na Bíblia esta expressão no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo de número 26, a parte final. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Muito bem. Expressão de Davi, quando na batalha contra o gigante Golias, quando ele chega no campo de batalha, que ele escuta todo mundo com medo, fugindo do gigante. Aí ele pergunta, quem é esse incircunciso filisteu? Observe que ele está querendo dizer, quem é esse aí que não tem promessa, não tem aliança com o nosso Deus para afrontar? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Primeiro tópico, chamados à incircuncisão, ou chamados incircuncisão. Né? Todos nós, povo gentil. Né? Muito bem. O conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de que pertencia ao povo da aliança com Deus. Gênesis capítulo 17, verso 10 e o 11. O procedimento não era realizado, ou era realizado no 8º dia de vida do nascido em Israel, ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Então, o negócio é muito mais profundo. Quando nós também pesquisamos que também havia uma circuncisão, ou há, por o mundo afora, a circuncisão feminina, né? Que é tido como uma mutilação pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, é tido como uma violação do corpo da mulher. Mas existem várias culturas pelo mundo afora, infelizmente, né? Mais de 30 países da África e do Oriente Médio, na Ásia também, na América Latina, em alguns lugares, se pratica esta mutilação, esta circuncisão feminina. Né? Muito bem. Observe que há 3 tipos. Se você for pesquisar, você vai ver a ninfoplastia, a clitoridectomia e também a excisão. Você vai ver que a OMS, Organização Mundial da Saúde, trata esse tipo de cirurgia. Às vezes é para estética e às vezes é por necessidade, mas a OMS considera uma mutilação e uma agressão à mulher. Muito bem. Então, voltando para o termo circuncisão, que o povo de Israel tinha que ser no homem, um macho, né? Muito bem. O primeiro tópico, no segundo ponto, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação, né? Apontava para a santificação, para a separação. Era Deus dizendo, esse povo é separado por mim e para mim, né? Muito bem.
Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas aos atos sexuais, havia cultos, né, promíscuos, né? A circuncisão significava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido, né? Jeremias 5 e 7. Era algo não sério, tão sério, que os judeus recusavam até mesmo a comer com os incircuncisos. Atos capítulo 11, versículo 3. Então era muito sério, levavam a sério esta parte da lei. A circuncisão do coração. Aí que entra os gentios, o povo gentílico. Aí que entra as pessoas que não tinham a marca física, né? Mas vamos ver aqui um versículo que vai nos ajudar a compreender. Deuteronômio, capítulo de número 10 e o versículo 16, que diz assim: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, não mais endureçais a vossa cerviz. Então, na nova aliança aqui conosco, o que Deus pede não é mais a marca física quando nasce a criança. Toda nação gentílica agora tem o direito e o privilégio de circuncidar o coração. Como é isso? Vamos ver aqui. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas, né? A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração. Romanos 2 e 29. Assim, em Cristo, o sinal de que nós pertencemos a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas capítulo 6, versículo de número 5 ou 15. Então observe que agora não é mais físico, agora é espiritual. Circuncidar o vosso coração, a vossa vida, né? Ter uma aliança com Deus, né? Seguir os preceitos da Bíblia Sagrada. Aí alguém diz: eu não creio na Bíblia porque é um livro escrito por homens. Mas você crê, né, no livro de científicos? Você crê nos livros da ciência, da medicina, que foram homens que escreveram, né? Então temos que nos aprofundar na Bíblia Sagrada também. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. Gálatas 5, do verso 2 e o 3, Filipenses capítulo 3, versículo 2. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão e provocou também diversos debates que culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Atos capítulo 15, versículo 1, 2, depois o 5 e o 6. A deliberação dos apóstolos sobre este assunto, não é? A nova aliança, a circuncisão, somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então o sinal não é mais físico, é espiritual. Você pode fazer parte da aliança do povo de Deus. Muito bem. Observe que as outras nações, nem comer com eles,
nem entrar em jantares, né? Nem entrar no jantar, nem fazer parte de nenhuma comemoração. O povo gentil tinha condição, né? Muito bem. Quanto menos a salvação, né? Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados, né, da comunhão da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Uma vida sem Cristo. E tem alguém que diz uma frase muito interessante. Não viva sem Cristo, mas também não morra sem Ele. É interessante. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz a menção à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo, portanto, sem Cristo. Isto indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra redentora. Muito bem, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta, né, e destaca também que os gentios não pertenciam à comunidade de Israel. Então, observe, eles eram, as outras nações eram povos politeístas. O que é politeísta? É que eles tinham várias crenças, criam em vários deuses, mas Paulo apresenta uma mensagem monoteísta, uma mensagem de um só Deus, de um Deus que é pleno, que não precisa de ajuda de mãos humanas, que não depende dos homens, que não é carregado, mas que carrega. Amém? Muito bem. Separados da comunidade, é o que Paulo diz. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a 10 vantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos. Né? Excluídos. Não só dos símbolos exteriores, que é da parte física da circuncisão e de outras coisas, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança. Quais são esses privilégios da aliança com Abraão? A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Né? Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus e, desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, os gentios precisavam saber que era por meio de Cristo. Eles também se tornariam descendência de Abraão. Abre-se agora uma porta de escape e uma oportunidade de sermos o quê? Filhos, herdeiros por adoção, mas com todo o direito de judeus. Amém? Ponto 3 do tópico 2. Alienados aos pactos das promessas. Alienados quer dizer sem o conhecimento, não é? Sem o conhecimento, alienados, dentre eles o pacto abrâmico. Veja mesmo, vamos ver aqui. Os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os seus patriarcas. Não é? Ele estabeleceu um pacto com quem? Com
Abraão, depois Moisés e depois Davi. Esses pactos eram reintegrações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa, né? Então, estavam sem o conhecimento das promessas, porque eles não sabiam que poderiam se tornar povo de Deus e herdeiros da promessa. Mas Paulo prega. É por isso que ele é chamado do apóstolo dos gentios, né? Teve a coragem, foi usado por Deus, né? Então, agora em Cristo, ninguém mais. Não é circuncisão nem incircuncisão. Agora é nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro tópico desta lição. Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. O verso de número 12 do capítulo 2. Primeiro ponto. Desprovidos da esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Salmo 130, no versículo 5. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos desta esperança por causa da filosofia grega, né? Que destacava a possibilidade de uma vida além túmulo. Atos capítulo 17, verso 18 ao 32. E que, consequentemente, pudesse ser ditosa além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam a promessa, né? Então, observe, e a crença deles como politeísta, várias crenças, vários deuses, e a vida além do túmulo deles, tem alguns que ainda pregam e dizem que vão ter virgens lá no outro lado da vida, não sei quantas virgens, e tanta heresia que falam por aí, mas Paulo veio trazer a mensagem do Evangelho. Louvado seja Deus. Como esperança, a esperança é o que? É a âncora da alma, né? Então, nós temos a certeza de que estamos firmes, ancorados, né, na promessa da salvação. Ponto 2. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus no mundo não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas, né, aquilo que nós já falamos, idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses, com D minúsculo. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Êxodo capítulo 19, verso 1. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que os mantinham escravizados, né, em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Deuteronômio, ou João, capítulo 17, e o versículo 3. Então, para um povo que andava em trevas, raiou uma luz, e esta luz é a luz do Evangelho, é a luz do Senhor Jesus que veio ao mundo. Então, nesta lição aprendemos coisas maravilhosas, e a condição dos gentios era desvantajosa, era em desvantagem, não tinha esperança, sem Deus no mundo, mas agora
a porta está aberta. E a porta é Jesus. O caminho está aberto e o caminho é Jesus. Então que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e que esta lição seja de bênção para você e para a tua família. Deus abençoe você.